Pedro Almeida Vieira, seja muitíssimo bem-vindo à nossa conversa aqui informal. Teu microfone está desligado, Pedro, né? Já vi que parece bastante entusiasmado de estar aqui entre nós. Quero te perguntar, Pedro. Não, ok. Como Ok, é que tu te ok. sentes? Como é que tu te Ô, Pe- sentes tendo Ô, essa Pedro, provocação para conversar com um grupo de jornalistas aqui no Brasil? Olha, antes de mais, as minhas desculpas por vos ter feito esperar. Permitam-me também uma coisa, antes de cumprimentar todos, cumprimentar o meu grande amigo Énio, porque tenho com ele uma ligação que já é quase tão grande como a idade dele. o, Muito bom. o, E, e o, pronto, e também o Lourenço Casarré, que espero revê-lo agora dentro de pá, aí cerca de uma semana e pouco, aqui em Portugal. É também um pouco curioso estar aqui noite e aí ainda estar dia, não é? Porque pelo menos estou a ver aí luz em por trás de dois dos nossos companheiros, digamos assim. E depois disso, obrigado, José Verde da Cunha, pelo convite e aqui estou ao vosso dispor. Não sei muito bem sobre o que é que nós vamos aqui falar, até porque sei que grande parte de vocês são jornalistas ou antigos jornalistas, ou são sempre jornalistas, não é? Sendo que eu ainda por cima estou aqui em Portugal e o jornalismo aqui em Portugal se calhar é um bocadinho diferente do vosso. Tentar aqui fazer algumas pontos, não sei. Mas Não sei então, qual será o Pedro, mote. Pedro, exatamente o ponto inicial é esse. Nós gostaríamos de falar aqui contigo sobre todos os problemas do mundo, mas o nosso tempo é escasso. O Pedro, só para fazer uma leve introdução, Pedro Almeida Vieira, ele é um jornalista, trabalha em Portugal, em Lisboa, já atuou em redações de jornais e de revistas lá, e atualmente escreveu vários livros, não foi nenhum nem dois, foram vários livros, muitos deles tratando da questão ambiental e de sustentabilidade, outros tratando de episódios históricos de Portugal, inclusive alguma coisinha de Brasil, e atualmente, que foi o que nos levou a convidar o Pedro a estar entre nós hoje aqui, ele edita um jornal digital, o Página 1, que se notabiliza por uma atuação muito forte do ponto de vista investigativo e, portanto, e de denúncia, o que, portanto, inevitavelmente leva a ter alguns confrontos inevitáveis, embora indesejáveis, né, com episódios de tentativa de censura, episódios de tentativa de processos judiciais e assim por diante. Imaginamos, Pedro, que não é fácil essa tua atividade jornalística aí em Portugal. Queres falar um pouquinho sobre isso para iniciar? E a partir daí, essa é uma conversa informal, tá, Pedro, entre amigos. A partir daí, a gente vai te aparteando com perguntas e questionamentos para fazer a nossa conversa fluir numa boa. Sim. Portanto, fique bastante à vontade, Pedro. Seja bem-vindo. Antes de mais, permitam-me fazer aqui um bocadinho de marketing, até porque tem a ver exatamente com a minha paixão pelo Brasil, embora eu, infelizmente tenha ido aí só uma vez e tenho que ir mais vezes, mas tenho um grande carinho pelo Brasil. Aliás, tenho alguns livros, um deles é o Assis para o Brasil, que, que são vários retratos. Eu sei que o termo, o verbo parir aí no Brasil tem uma conotação um bocadinho provocatória, né, e o título tem essa provocação no título, mas aborda uma série de episódios durante o Brasil colónia, como vocês dizem, ou o Brasil colonial, como nós aqui dizemos. Mas o meu último é este, que está mesmo agora a sair. Aliás, é o primeiro livro da chancela do Página 1, que é O Correio Mercantil de Brás Cubas. Ou seja, eu Opa, tive a ousadia, a heresia de recuperar o Brás Cubas, de ressuscitar o Brás Cubas, digamos assim, como se fosse possível ressuscitar alguém que já estava morto, para um olhar crítico à situação cotidiana e política e social de Portugal. E, portanto, ele escreve em português europeu, mas é um conjunto de crónicas que eu fui escrevendo ao longo do último ano e que agora compilei
em livro. Aliás, o Lourenço Casarré, julgo que tem lido algumas. Aliás, ele vai ser um dos apresentadores do livro aqui em Lisboa, mas era só para, digamos, fazer aqui um momento de marketing relativamente àquilo que tem sido a minha atividade. Agora, falando um bocadinho mais a sério, embora esta parte do Brás Cubas é sério, porque é uma forma de eu próprio um, exorcizar às vezes as raivas que tenho, porque a sátira ou o humor muitas vezes permite-nos ir mais além do que aquilo que nós podemos fazer como cidadãos e como jornalistas. Mas em termos de atividade da minha atividade jornalística e sobretudo agora a minha atividade no Página 1, um bocadinho para vos enquadrar, e se estiver a ser chato, digam-me. Eu tenho uma formação muito dispara, ou seja, eu comecei por ser engenheiro na área do ambiente, daí uma série de livros que eu tenho de ensaios na área do ambiente, mas nos últimos anos, já quando tinha 45 anos, fui ainda fazer mais alguns cursos, um de economia e outro de gestão, e fiz outros, também um mestrado, mas pronto, não interessa, digamos, aumentei um bocadinho a minha formação e tinha tido uma atividade jornalística até aos anos 2010, cerca dessa altura, em que escrevi em aquilo que são os jornais tradicionais aqui em Lisboa, nomeadamente no Semanário Expresso, no Diário de Notícias, também numa revista importante que era de reportagens, que era a Grande Reportagem, também no Diário de Notícias, e depois fui-me afastando um pouco dessa atividade jornalística e fui-me metendo na parte dos livros, e foi aí que também conheci o Enio Skeff, que depois me ilustrou alguns dos meus romances e uma compilação sobre casos históricos de crimes em Portugal. Em Portugal, também não só em Portugal, mas também no Brasil. Estou aqui a englobar o período até o século XIX, quando foi abolida a pena de morte em Portugal. E foi um bocadinho no período, mais ou menos, no período pandémico, que eu decidi criar, no final de 2021, criar o jornal Página 1. É um jornal que necessariamente era um jornal de nicho, mas com um enquadramento. Não sei se no Brasil haverá muitos casos desses. Julgo que está agora aqui, não me estou agora a recordar de mas do nome de mas que existe, mas nos Estados Unidos começa a existir um bocadinho pela Europa fora, que é, digamos, um jornalismo de nicho, fora um bocadinho da caixa, fora um bocadinho do sistema, e muitas das vezes até com jornalistas dos jornais tradicionais, mas basicamente foi quase que um jornal, inicialmente, quase como um jornal de uma só pessoa. Nós próprios hoje somos basicamente dois jornalistas, sou eu e a Elizabeth Tavares, e depois temos um conjunto de colaboradores, quer em termos de alguns artigos jornalísticos, quer em alguns como artigos de opinião, e também de cultura, etc. Pronto. E basicamente ele nasce como contraponto àquilo que é as falhas, o que eu considero as falhas do jornalismo moderno, que tem estado um bocadinho afastado daquilo que é o leitor, dos interesses dos leitores. Aqui em Portugal também o que acontece muitas vezes são situações de grande promiscuidade entre os grupos de mídia e as empresas. Não sei se isso acontece no Brasil, mas aqui em Portugal praticamente todos os grupos de mídia digamos, os grupos de mídia em Portugal são pequenos, porque nós somos só 10 milhões de habitantes, portanto tem a ideia de que um jornal aqui em Portugal, em termos de papel, está em grande crise, ou seja, as pessoas já não compram o jornal, ou poucas pessoas compram o jornal em banca. Não sei se o termo é esse Sim, é isso aí mesmo. sim, pronto, no Brasil, mas grosso modo, neste momento, o jornal que vende mais em Portugal, diário, já temos poucos diários, é o Correio da Manhã, que venderá cerca de entre 30 e 40 mil exemplares por dia em banca. Depois temos, por exemplo, o Jornal Público, que já chegou a vender 80 mil exemplares, vende hoje em banca
menos 10 mil, depois tem a parte da componente digital, e aí anda pelos 50 mil, mas há uma grande crise em termos de jornais, de imprensa escrita aqui em Portugal e dos grupos. Grande parte dos grupos está em grande dificuldade financeira. O grande grupo, por exemplo, ligado a uma família, que é a família Balsemão, neste momento até está em processo de venda, provavelmente vai ser comprada pelos herdeiros, é por uma empresa controlada pelos herdeiros do Silvio Berlusconi, que todos vocês Sim, sabem o sim. que foi. Depois há outros, por exemplo, só para terem uma ideia, o jornal mais antigo de Portugal, que é o Diário Notícias, que vem desde o século XIX, neste momento vende menos de 1000 exemplares, está numa situação aflitiva de falência técnica de 10 milhões de euros, e há muitos outros. O único grupo de mídia que neste momento tem um jornal, que é o Correio da Manhã, que é um jornal tabloide, digamos assim, e depois tem 2 canais de televisão e tem algumas rádios, é Média Livre, e essa, por acaso, está agora numa situação mais folgada em termos económicos, porque o principal acionista desse jornal, com 30% de cota, é o Cristiano Ronaldo. Portanto, não sei se é também normal aí no Brasil haver futebolistas a entrarem no capital social de empresas de mídia. Pronto, neste enquadramento, há, de qualquer modo, essa possibilidade de nascerem projetos desta natureza, como o Pais no, ou seja, ele nasce com um modelo de negócio anti-económico, no sentido de que não é normal ser assim, porque nós não temos publicidade, portanto, basicamente vivemos de financiamentos dos leitores, e os financiamentos, eu julgo que isto vai depois ser distribuído, não é, por outras pessoas, mas também não há problema absolutamente nenhum de falar, mas quando nós estamos a falar de apoios de leitores ao Página 1, estamos a falar desde 1 euro, 5 euros, 10 euros, às vezes 25 euros, 50 euros, por vezes 100 euros, ou seja, pessoas que eu direi que 90 ou mais por cento das pessoas eu não conheço, e portanto e nem sequer fazem qualquer tipo de pressão, e portanto aqui foi, o meu objetivo foi criar um jornal sem publicidade, um jornal de acesso livre, um jornal onde a partir das pessoas sabiam que não só estavam a financiar a financiar o funcionamento do jornal, como também a permitir que ele pudesse ser assistido por outras pessoas. Por isso mesmo é que não há aquele modelo da subscrição em que se tem que pagar para se ler o jornal. E ele está desde dezembro de 2021 assim a funcionar, há quase 4 anos. Começámos com digamos, um nível de 200, 300 mil visualizações por dia. Nós fazemos cerca de 2, 3 conteúdos por dia, porque também não temos capacidade para mais, mas as nossas notícias são sempre na área, ou tivemos um período em que tínhamos muito na área da saúde, e depois podemos falar sobre a razão. Agora temos basicamente 2, 3 linhas, uma que é a parte dos gastos públicos, nomeadamente da contratação pública em Portugal. Temos uma que tem a ver com as relações entre os mídia e o mundo político e empresarial, e depois também temos uma componente muito importante, que é aquela que também nos tem levado muitas vezes a recorrer aos tribunais, que é a questão da transparência e do acesso aos documentos administrativos. Nós temos, aqui em Portugal, e eu noto isso nos últimos 20 anos, temos tido cada vez mais, em termos de jornalismo, dificuldades de acesso à informação, a documentos administrativos de entidades públicas, de entidades governamentais, e temos um pacote de diplomas legais que nos permitem aceder. Só que nós pedimos e basicamente as entidades públicas não dão.
E numa situação dessas, nós podemos recorrer ou a um organismo, que é a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, que também não tem um poder vinculativo, ou então vamos diretamente ao Tribunal Administrativo, que são processos que são desgastantes. Nós temos aqui duas equipas de advogados que nos têm auxiliado nesta matéria, mas são processos muito custosos, que demoram, mas temos para aí cerca de uns 20 e tal processos administrativos, que alguns já foram concluídos, outros estão a decorrer, e temos até inclusive é tido casos com aquilo. Vocês não têm um organismo semelhante a esse, mas é o Conselho Superior da Magistratura, que é a cúpula, digamos, da magistratura aqui em Portugal. Obviamente, os trabalhos que nós temos estado a desenvolver, e pronto, por exemplo, no mês passado nós tivemos, agora, desculpem lá, aqui o meu raciocínio não ser muito linear, mas eu estava aqui a falar que nós inicialmente tínhamos 200 mil, 300 mil visualizações, andávamos aqui umas vezes acima, outras abaixo. Julgo que nos últimos meses, e particularmente estes últimos 4, 5 meses, temos consolidado já uma leitores já bastante mais fiéis, e nós nos últimos 3 meses, assim de cor, tivemos 613, em julho tivemos 600 e tal mil, depois tivemos 713 mil, no mês passado chegámos a 1,6 milhões de leitores, porque tivemos um bom acompanhamento, até com algumas boa informação. O que que aconteceu? O que que aconteceu, Pedro? Foi por causa, foi por causa em grande medida pelo desastre que houve aqui em Lisboa, no elevador da Glória. Foi o funicular que teve um acidente grave, e nós conseguimos alguns furos, algumas caixas, e isso faz com que o nosso crescimento nesse mês tenha sido por aí. Mas eu diria que neste momento nós consolidamos, a nossa audiência, de modo a termos, julgo eu, 600 mil, 700 mil. Tenho em conta, o Brasil tem 200 e quantos milhões de habitantes? 220. 213. 213, pronto. Basicamente, mesmo 600 mil, multiplica então por 20 para ter uma noção do que é que seria 12 milhões de leitores no Brasil, se nós tivéssemos essa projeção por todo o Brasil, não é? São números já, mesmo assim, a nível português, bastante simpáticos. Nós temos muitas vezes notícias com mais de 100 mil leituras, uma ou outra com 200, ou mesmo até já tivemos notícias que tiveram 300 mil leituras, o que é uma coisa fantástica para a escala portuguesa. Obviamente, para terminar aqui esta minha primeira introdução, para depois entrarmos mais em diálogo, obviamente, e como o Zé Vieira da Cunha falou, nós temos tido, ou eu particularmente, quando estamos a falar de nós, basicamente sou eu e outra jornalista, que é a Elizabeth, e depois temos mais um conjunto de colaboradores, mas na hora da verdade, quem está nos cornos do touro, como se costuma aqui dizer em Portugal, sou eu, portanto, eu neste momento tenho a decorrer 3 processos judiciais, um deles está a decorrer o julgamento no Porto. Vai começar agora agora no próximo mês de novembro, em que uma das pessoas que me acusa é um candidato a Presidente da República de agora. Nós vamos ter agora eleições em janeiro do próximo ano. Obviamente aqui em Portugal o Presidente é, digamos, uma figura mais decorativa, não tem funções governamentais, como certamente saberão, mas pronto, mas isso faz parte um bocadinho da vida. Aquilo que eu também posso dizer é que o facto de nós sermos um jornal aguerrido faz com que
haja uma espécie de comunidade e grande parte das vezes em que há polémica que envolva o Página 1, há uma grande adesão, uma grande solidariedade até do ponto de vista financeiro dos nossos leitores, o que faz com que também seja muito gratificante quando vemos esse movimento de solidariedade e de apoio por parte dos nossos leitores. Eu acho que é isso que se perdeu muito na imprensa, é a ligação entre o jornalista e o seu público. Portanto, Muito agora... bom, muito bom, muito bom. Temos vários questionamentos aí, nível Sim. de curiosidade. O Paulo Marcum já foi o primeiro a pedir a palavra aí, quer te fazer uma pergunta, Pedro. Abre o microfone, Paulo. Olá, Pedro, prazer conhecê-lo. Olá, prazer. Eu moro em Portugal há 7 anos. Está cá em Portugal? Está cá em Portugal? Tive aí uma experiência muito curiosa, que foi dirigir o projeto de um novo jornal para brasileiros no Global Media Group durante a gestão do Zé Paulo Faff, Ok. que resultou no DN Brasil, que hoje é um subsite e tal, Sim. mas era um projeto originalmente bastante ambicioso, que, por razões que você conhece, não vou entrar em detalhes, que não é esse o tema aqui, naufragou, né? Só para os colegas aí, esse jornalista, ex-jornalista português, marqueteiro, trabalhou aqui no Brasil, assumiu como dirigente desse grupo que tinha 13 veículos aqui aí em Portugal, eu estou no Brasil agora, em setembro, na verdade ele entrou em julho, em setembro e em janeiro pediu demissão. E nesse intervalo aconteceu uma revolução, tudo que vocês possam imaginar, CPI na Assembleia, não é bem CPI, mas enfim, audiências na Assembleia da República, greve de todos os jornalistas portugueses em protesto contra o grupo, ameaça de demissões. Mas o que eu queria perguntar ao Pedro é o seguinte: você tem sido um analista muito específico, muito preciso da situação dos veículos de comunicação em Portugal. E, se eu não estou enganado, o único grupo que mais ou menos está com a cabeça para fora d'água é o Correio da Manhã. Sim. Né? Eu queria que você desse um curto panorama, o que está acontecendo, quer dizer, qual é o grau de problemas que nós aqui no Brasil, eu sei lá, eu estou um parte aqui, um parte aí, então não sou bem um exemplo, mas os jornalistas brasileiros, a imprensa brasileira, não tem a menor noção, e a crise da imprensa portuguesa é muitíssimas vezes maior do que a do Brasil. Pois eu não sei qual é a crise no Brasil, mas aqui em Portugal a crise é muitíssimo grande e eu sou adepto, embora seja um bocadinho polémico, de que tem que haver, sobretudo, a crise sobretudo é uma crise financeira, mas é uma crise sobretudo de credibilidade. Ou seja, eu próprio sou muito crítico quando, por exemplo, se fala das redes sociais e de que as redes sociais são um veículo de desinformação. Há uma coisa que eu costumo dizer que é a desinformação é uma externalidade, isso é um termo, um jargão económico, é uma externalidade, ou seja, digamos, um efeito negativo, digamos, de alguma coisa positiva. Nós só temos informação se tivermos liberdade de expressão, se vivemos numa democracia. Eu tenho muito medo quando se fala em combater a desinformação através da censura. Porque às tantas está-se a cortar a voz, quer àquilo que são digamos, informação inverídica, falsa, mesmo falsa, com outra que seja apenas perspectivas diferentes do mesmo problema. É difícil sabermos o que é verdade, não é? Pronto, e portanto, muitas das vezes, e porquê é que há tanta desinformação? Existe tanta desinformação porque deixou de haver uma credibilidade no jornalista, ou no jornalismo. Não havia problema absolutamente nenhum quando, agora imaginemos, não sei se isso é muito, vocês iam beber um chopp ou eu ia aqui a um café e ouvia as histórias mais mirabolantes que havia. Eu podia ficar na dúvida, mas depois se fosse ler um jornal ou se fosse ver o telejornal,
eu ficava a saber o que é que era a verdade, porque eu confiava naquilo que a imprensa dizia. E, portanto, não havia problema absolutamente nenhum de haver o maior dos boatos, porque depois eu tinha, tinha acesso a informação que considerava credível e, portanto, não havia problema nenhum e aquilo morria por aí. Pronto. Portanto, neste momento eu acho que a crise dos mídia é uma crise de credibilidade, antes de ser uma crise financeira. Neste momento, as pessoas aqui em Portugal não acreditam muito naquilo que os jornalistas escrevem. Basta ver as caixas de correio nas redes sociais para ver que muitas das vezes as pessoas têm, às vezes, um ódio a certo tipo de imprensa e isso depois repercute-se na parte depois das leituras. Ou seja, nós tivemos já há 20 anos, tínhamos jornais que vendiam facilmente 50 mil, tínhamos 2 jornais que vendiam 100 mil, e hoje eles não vendem praticamente nada para sobreviver. E como é que eles sobrevivem? Sobrevivem muitas vezes através das parcerias comerciais, que são parcerias em que basicamente nós não percebemos se aquilo é notícia ou se é uma publicidade mascarada de notícia. E isso as pessoas começam a notar, portanto, neste momento, muitos jornais olham não para os leitores, mas olham para aquilo que são as empresas que lhes podem dar algum dinheiro para continuarem. Nós, neste momento, temos. E eu recordo muito bem, porque acompanhei esse caso da Global Notícias. Havia um fundo, ou seja, esse jornal, que é um jornal que o Diário Notícias que vende, que é o Diário Notícias e o Jornal Notícias. O Jornal Notícias é um jornal do Norte, mais do Norte do país, e que vendia há 20 anos, vendia 100 e tal mil exemplares. O Diário Notícias chegou a vender 80 mil. Eu, quando colaborei para lá no início do século, venderia ainda mesmo assim mais de 40 mil e agora vende 1000 exemplares. E, portanto, entrou em crise financeira, foi sendo rapinado por várias administrações, até que chegou um fundo que ninguém conhecia, que era um fundo das Bahamas, um fundo de investimento das Bahamas, em que veio o Zé Paulo Faf como administrador. Isso deu uma crise enorme. Eu tenho a impressão que aquilo foi uma jogada de um dos sócios para conseguir desmembrar o jornal. Direi que a situação, porque entretanto a Global Notícias vendeu o Jornal Notícias para um outro grupo, embora tenha ficado com uma pequena parcela. Neste momento são 2 grupos, agora são 2 grupos, mas ambos em crise financeira. Temos um conjunto de um grupo que era do Expresso, portanto do jornal Expresso, ou da SIC, do grupo Balsemão, o tal que vai agora ser comprado em princípio pela família Berlusconi. É um grupo que vem quer dizer, tem os primórdios no Jornal Expresso, que é o semanário mais conhecido aqui em Portugal, que nasceu em 1973 pelas mãos do Francisco Pinto Balsemão, que chegou a ser primeiro-ministro em 1980, 83. Também teve como diretor, ali também nessa altura, o atual Presidente da República de Portugal, o Marcelo Rebelo de Sousa. Teve o seu auge depois, quando foi criada a televisão, as televisões privadas no início dos anos 90 em Portugal. Nesse caso foi fundado pela SIC, fundou a SIC, e tem agora uma situação também caótica de 130 milhões de euros de dívida. Portanto, há uma situação muito complicada. Esses são 2 grupos muito, muito grandes. Eles tinham 18 revistas que, entretanto, venderam a uma pessoa, portanto, é uma empresa unipessoal, por alguns milhões de euros, mas essa empresa praticamente foi acumulando dívidas e está neste momento em situação de insolvência, portanto, em que provavelmente vão fechar em princípio 18 títulos, um dos quais é a revista Visão, e portanto, como veem, são os principais grupos que estão em situação muito aflitiva. O Jornal Público, que é um jornal que tem cerca de 35 anos,
É um jornal que nunca deu lucro, está a um prejuízo neste momento de cerca de 2, 4, 5 milhões de euros por ano, dependendo do ano, mas tem a sorte de ter, digamos, como acionista, um dos maiores grupos empresariais portugueses, que é a SONAI, que tem interesses em várias áreas, desde o turismo até à parte industrial, mas tem, sobretudo, uma cadeia de supermercados, que é a cadeia de supermercados do continente, aqui em Portugal, e, portanto, é a única empresa que, apesar de estar sistematicamente a dar prejuízo, tem, digamos, um mecenas, que é o acionista principal, que dá 2, 3, 4, 5 milhões, o que for necessário para a sustentabilidade do jornal. Deixa eu entender um pouco, Pedro. É o empreendimento da SONAI que faz essa aplicação no Sim, jornal? sim, exatamente, sim. Ou seja, basicamente é um jornal que tem sempre prejuízos. No último ano, julgo que foram mais de 4 milhões de euros de prejuízo. Era um jornal que chegou a vender 80 mil exemplares há cerca de 20 anos, agora vende menos de 10 mil, embora depois tenha a componente das assinaturas digitais, mas as assinaturas digitais não têm tanta leitura quanto tinha quando era um jornal só de papel. Aliás, depois podemos falar um bocadinho, mas eu acho que sobre isso, mas eu acho que o digital veio criar alguns problemas até em termos de credibilidade e daquilo que se chama jornalismo em inglês, que é uma repetição de temas sempre tratados de forma igual pela imprensa. Porque basicamente o que acontece, assim, antigamente havia uma seleção daquilo que era notícia e daquilo que não era notícia. Quando era jornal em papel, porque havia a limitação física do tamanho do papel, e portanto havia uma seleção de temas que entravam, de temas que não entravam. Neste momento, com o Sim. digital, pode entrar tudo. E o que é que pode entrar tudo? E depois o que interessa não é entrar tudo, é entrar tudo e rápido. Ou seja, há uma situação qualquer e todos os jornalistas neste momento, antigamente havia o jornalismo mais ligado à parte da economia, das agências noticiosas, em que queriam dar informação rápida, porque isso podia ter repercussões em termos da bolsa, em termos de decisões económicas, etc. Neste momento isso foi transposto para os jornais tradicionais. E, portanto, eles querem noticiar já, depressa, à frente dos outros. Isso faz com que, por um lado, entre todo o tipo de informação e, por outro lado, a probabilidade de erro é muitíssimo maior. Portanto, neste momento, e aquilo que acontece muitas vezes também é, nós temos aqui em Portugal uma agência noticiosa, que até é uma agência noticiosa estatal, que é a Lusa, e basicamente aquilo que acontece é que a Lusa vai fazer notícias e antigamente raramente os jornalistas dos mídias tradicionais aproveitavam essa informação. Era mais para os jornais regionais, para os órgãos de comunicação social regionais. Neste momento, aquilo que acontece é que, como há essa ânsia de encher e de estar sempre a produzir notícias, grande parte dos jornais aproveitam integralmente essas notícias. A qualidade e até às vezes a independência política da agência Lusa é muito questionável, mas significa que se houver uma notícia que sai na Lusa, ela rapidamente fica em todos os jornais online de Portugal. E isso empobrece também o próprio jornalismo, o olhar crítico do jornalismo relativamente àquilo que vai acontecendo. Só para termos uma ideia, eu li há dias que o Jornal Público, na sua edição online, produz ou publica cerca de 150 conteúdos por dia. Isso é aquilo que se chama uma infodemia, ou seja, um excesso de informação em que não há sequer uma capacidade dos próprios leitores de absorverem tanta informação. E isso faz com que haja esse cansaço também dos leitores perante a informação, porque parece que tudo é notícia. Mas para concluir, em termos de aquilo que o Paulo Marcuno falou, neste momento a crise na imprensa, a crise financeira é muitíssimo grave. E essa crise financeira faz com que haja situações em que rapidamente
o jornalismo se desvirtua, começa a fazer fretes económicos, fretes políticos, e isso descredibiliza cada vez mais. Eu acho, sinceramente, que em Portugal, neste momento, há um excesso de órgãos de comunicação social com esta dimensão, ou seja, aquele conceito que nós tínhamos de redações de grande dimensão, isso eu acho que está ultrapassado. A própria inteligência artificial mostra que há algumas tarefas acabam por não ser agora necessárias termos tantos jornalistas, e eu acho que para um país com a dimensão de Portugal, com 10 milhões de habitantes, com uma dispersão muito grande da população por outras fontes de informação, tem que haver um modelo mais pequeno em alguns deles. Só para vos dar um exemplo, a RTP, que é a televisão estatal, que essa aí, só para vocês terem uma ideia, não está em crise, porque ela recebe todos os anos 200 milhões de euros do financiamento público por via das taxas que são pagas com a eletricidade aqui em Portugal. São 200 milhões de euros, portanto é muito dinheiro que eles recebem, e eles têm cerca de 1000 jornalistas. Eu diria que grande parte deles não faz absolutamente nada. Portanto, nós temos que ter modelos mais simples, e, sobretudo, há modelos que são aqueles que são economicamente insustentáveis. Eu acho que esses têm que acabar e nascer outros jornais com outro tipo de dinâmica e sem estas dívidas todas que têm. Esse financiamento público se direciona apenas a uma instituição, a uma empresa? É assim, Sim, é RTP. sim, nós temos neste momento, em termos de órgãos de comunicação social, temos públicos, temos RTP, que depois tem vários canais internacionais, etc., e eles recebem 200 milhões de euros todos os anos. Desse financiamento paga-se na fatura da eletricidade cerca de 4 euros, portanto multipliquem aquilo pelas faturas todas em Portugal, dá cerca de 200 milhões de euros. Depois temos a Lusa, que é uma agência noticiosa. Essa aí, se não me engano, recebe cerca de 60 e tal milhões de euros todos os anos. Depois já há umas migalhas que vão se distribuindo pelo financiamento, pelas empresas estatais. Há agora um programa que é um bocadinho polémico de apoio às empresas, para além da publicidade institucional, mas que não é assim muito representativa, embora em alguns setores possa ser representativa, mas há agora um programa governamental de apoio aos mídias, mas algumas das medidas não têm funcionado. Eu ainda há dias aqui no Paz Novo escrevemos sobre um programa de apoio que o governo instituiu no ano passado, não, perdão, foi anunciado no ano passado, começou em abril, que foi de darem gratuitamente aos jovens entre os 14 e os 17 anos, portanto são 4 anos de idade, digamos assim, uma assinatura grátis de um jornal que eles escolhessem. Do jornal, dentro tinham que cumprir uma série de premissas, tem subscrição, etc. Por exemplo, o Paz Novo, como é um jornal de acesso livre, não podia sequer candidatar-se a esse programa. Mas, pronto, jornais normais, como o Expresso, o Público, o Diário de Notícias, a Visão, etc. Pronto, eram cerca de uma dúzia de títulos. Portanto, num horizonte de cerca de 400 mil potenciais leitores, que são dessas idades, portanto, cada idade tem 100 mil jovens, portanto, num potencial de 400 mil assinaturas que seriam pagas pelo Estado às empresas, só houve 4.100 e poucas subscrições. Ou seja, só um em cada 100 jovens é que mesmo gratuitamente quis assinar os jornais. Portanto, há também uma crise em termos geracionais e isto era só para vos falar também de um apoio que existe, mas que acaba por ser um apoio que foi residual, porque nem sequer dado
os jovens quiseram ter acesso aos jornais. Portanto, nós estamos aqui numa crise também geracional, o que significa que provavelmente a esse nível os jornais estão a perder também estão a perder interesse junto das camadas mais jovens. Mas isso também provavelmente foi erro do governo, porque eu acho que não deveriam ter feito apoio a assinaturas para uma população tão jovem. Talvez devessem fazer isso para a população universitária, não para jovens de 14 aos 17 anos que têm interesse, se calhar, mais no TikTok do que provavelmente em jornais. O Pedro, queria te fazer uma pergunta, Pedro. É o seguinte, como é que digamos, quais são os outros veículos digitais que estão funcionando aí no momento, que tem algum tipo de audiência? Como o Página 1 tem mais outros ramos específicos ou jornalísticos? Há vários projetos assim pequenos. Quando estamos a falar pequenos, estamos a falar para aí com menos de 10 jornalistas. Temos alguns jornais. Mas grande parte deles vivem de financiamento. Aí é um financiamento da União Europeia. Há diversos programas de financiamento da União Europeia. Ou então são, diria que, veículos mais ideológicos, ou seja, fazem um jornalismo mais ativista e mais ideológico, geralmente mais ligado à esquerda do que à direita. Pronto, não há assim, uma grande tradição aqui de jornais desse índole de direita. E depois já há jornais mais de dimensão local. Por exemplo, aqui em Lisboa o Mensagem, que tem financiamento também às vezes das autarquias, tem financiamento comunitário, tem algum financiamento em termos de leitores, mas não tanto quanto o Página 1 tem. Estou-me a lembrar de dois projetos, um é o Divergente, outro é o Fumaça, que tem, mas que são, digamos, de jornalismo de nicho, em termos de impacto, é bastante limitado, o que não terão as leituras, nem pouco mais ou menos, que o Página 1 tem, mas são coisas muito pequeninas à escala nacional. Não, eu diria que não tem quase expressão. Depois temos um grande conjunto de jornais regionais, alguns deles com alguma importância, ou seja, nós temos, imaginemos, o Diário de Coimbra, ou o Diário de Aveiro, que são jornais, muitos deles com várias décadas, às vezes conseguem ter 5, 10 mil vendas diárias em papel. E aí é um jornalismo mais regional, que tem uma grande tradição cá em Portugal, muitas das vezes até junto dos imigrantes, mas são sempre modelos de financiamento muito, muito pequenos. Depois começamos a ter alguns órgãos de comunicação social ligado a igrejas. Em Portugal temos tradicionalmente um grupo importante, sobretudo de rádio, que é a Rádio Renascença, que é digamos, muito importante, historicamente importante, mas não ao nível de imprensa escrita, mais ao nível de rádio. Tem uma rádio, ou tem várias rádios em termos tradicionais, e depois temos alguns grupos assim um bocadinho estranhos, como seja, por exemplo, a IURD, que tem aqui vários interesses, alguns em órgãos de comunicação social, mais de rádios, mas aquilo é uma coisa um bocado esquisita. E depois também temos uma outra igreja evangélica que tem uma televisão, mas são coisas muito, muito localizadas, sem grande impacto mediático em Portugal. Elaine, abre o microfone e faça a sua pergunta. Pedro, Olá. Página 1, surgiu durante a pandemia, no 2001. E pelo que eu observei, tu nunca acreditasse no confinamento e parece que também não acreditas em vacina, é isso? Não. E o jornal surgiu para mostrar a tua posição quanto a isso?
Não, não, não. É assim, aliás, estou neste momento até a fazer um doutorado, ou um doutoramento, como nós costumamos aqui dizer, sobre o papel da imprensa como agente de saúde pública. Pronto. Eu posso dizer, e aliás, para ter aqui a fazer aqui uma espécie de declaração de interesses, eu tive Covid em 2021. Estive internado, estive em coma induzido, portanto, sou talvez a última pessoa a negar a existência do vírus e a existência e a sua perigosidade em relação a determinado tipo de grupos etários. Ou seja, eu direi que, e agora com cada vez mais informação, quando estamos a falar de mais informação, estamos a falar de mais informação científica, porque cada vez há mais estudos e muitas vezes os estudos demoram algum tempo até serem consolidados como ciência, e a ciência está sempre a ser dinâmica. Eu fui sempre muito crítico em relação ao modelo que foi seguido por grande parte dos países. E estranhamente eu direi que a parte da gestão algo irracional da Covid foi culpa de basicamente 2 países que tiveram políticas completamente irracionais na forma como geriram, porque nem tanto à terra nem tanto ao mar. Ou seja, o facto de o Brasil e os Estados Unidos terem tido a atitude irresponsável de olharem para a pandemia de uma forma quase às vezes folclórica e completamente estapafúrdia, não é? Fez com que mesmo a esse nível, ao nível do Brasil, ao nível dos Estados Unidos e mesmo aqui ao nível da Europa, tivéssemos olhado para uma pandemia do ponto de vista ideológico. Foi uma coisa... Olhar para uma pandemia do ponto de vista ideológico é o caminho para o desastre. Aquilo que se devia ter feito sempre era olhar para porque a grande questão aqui em termos de saúde pública é quando estamos com uma pandemia como esta que nós tivemos, e não foi a primeira pandemia que nós tivemos, nem será a última que tivemos, é tentar pensar as coisas de forma racional. E desde o início nós tínhamos dados suficientes para mostrar que era uma doença que era bastante perigosa para populações mais idosas. Estamos a falar de populações com mais de 70 anos que tivessem mas sabíamos também de antemão que nas populações jovens e nas populações saudáveis, eu diria que abaixo dos 40 anos praticamente não teria perigosidade. Atenção que estamos aqui a falar em função do país. Ou seja, nós quando olhamos, eu não tenho dúvidas nenhumas de que, por exemplo, a nível do Brasil, vocês têm estados, eu olhei para alguns estados do Brasil, vocês têm estados que, em termos de saúde pública, são estados que são muito parecidos com a Europa, em termos de cuidados de saúde, em termos de esperança média de vida, em termos de indicadores de saúde, são muito próximos da Europa. Mas também vocês têm estados do interior que são muito parecidos com a África em termos de qualidade dos sistemas de saúde. Pronto. E, portanto, cada modelo em termos de um problema de saúde pública deve ser adaptado para o país em função também das circunstâncias. Pronto. Aquilo que eu fui muito crítico, e pronto, e isto só para dizer o seguinte, eu podia ter, felizmente as coisas correram bem, mas podia ter morrido, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, mas a vida tem sempre um risco. Nós gostaríamos de ter sempre um médico atrás de nós para garantir que nós seríamos sempre salvos numa situação qualquer, num imprevisto. Mas nós temos que olhar em termos de uma pandemia no seu todo, ou seja, nós do ponto de vista da gestão daquilo que era o crescimento das crianças, fizemos medidas que foram completamente absurdas. Em termos da própria estabilidade
mesmo das populações jovens, dos universitários, mesmo da nossa própria saúde. Eu recordo-me de que nós tivemos aqui em restrições bastante grandes durante largos meses, e eu sei que ao fim do ano, julgo que para aí em abril, quando fiz umas análises, eu pela primeira vez tinha colesterol, ou seja, o sedentarismo dá cabo da saúde. E, portanto, todo esse sistema de gestão, nós em Portugal aqui, por exemplo, encerramos diagnósticos médicos, encerramos consultas a idosos, cirurgias, etc, etc, etc. Houve situações até, e isso houve um aumento grande de mortalidade, por exemplo, por AVCs ou por ataques cardíacos, porque havia tanto medo que as pessoas muitas vezes tinham medo de ir ao único sítio que as podia salvar. Portanto, e depois há um outro conjunto de medidas que foram completamente absurdas. Aqui em Portugal, não sei se aconteceu o mesmo aqui aí no Brasil, nem sequer, mesmo que a pessoa estivesse na rua sozinho, era incomodado pela polícia. Havia bancos que eram encerrados, bancos de jardim que eram encerrados. Portanto, eu fui sempre muito mais adepto de um modelo como o da Suécia, que foi um modelo que no início correu mal, mas vamos lá ver, correu mal porque o modelo de lares deles é completamente diferente, e nós quando vamos olhar para o conjunto para o conjunto daquilo que interessa verdadeiramente, que é a situação da população inteira, não é? E da população mesmo da idade idosa, se nós olharmos para os três anos de pandemia, e há estudos sobre essa matéria, pois se vocês quiserem posso me enviar, houve 2 países, em termos de excesso de mortalidade por todas as causas, não é só por Covid, porque muitas vezes há aquela questão de que a pessoa morreu com Covid ou de Covid, que é uma coisa, que é um contexto que não é exatamente a mesma coisa. Portanto, aquilo que interessa numa pandemia é se as pessoas morreram ou não morreram. Porque se a pessoa morreu de ataque cardíaco porque não teve cuidado de saúde ou morreu de cancro porque, entretanto, não houve diagnósticos, isso tem que ser contabilizado no seu conjunto. Houve 2 países, no conjunto de dezenas de países que foi feita essa análise, que se portaram muito bem em termos nesses 3 anos, de excesso de mortalidade, ou seja, que tiveram um pequeno excesso ou mesmo até déficit. Foi basicamente a Suécia, que foi sempre diabolizada no início, exatamente pela visão racional, porque lembrem-se que era o único país onde a política de saúde pública não estava ligado ao governo. E, portanto, os 2 países que melhor se portaram foi, estranhamente, 2 extremos. Foi um país como a Suécia e outro país foi a Nova Zelândia, onde houve restrições enormes naquela altura. E, portanto, significa que nós temos 2 modelos que são os 2 modelos ideais. É um modelo em que há ali uma responsabilização das pessoas e há um modelo em que há restrições, em que há uma grande intervenção do governo de controlar até as liberdades, as garantias e os direitos constitucionais das pessoas. Eu, pessoalmente, acho que o modelo sueco foi o modelo mais adequado para o combate à pandemia. Acho que no Brasil, aquilo que vocês andaram a fazer, o Bolsonaro que andou a fazer, foi uma completa estupidez. Aquilo era caricato, aquilo era folclórico, aquilo foi o pior que podia ter acontecido para tornar a gestão da pandemia não feita do ponto de vista científico, mas do ponto de vista ideológico. E se vocês repararem até ao nível da própria vacina, nos Estados Unidos e no Brasil, as pessoas vacinavam, só não se vacinavam em função de ideologia. Isso é uma estupidez. Eu, por exemplo, em relação à questão da vacinação, tive sempre a posição que era a vacina não seria necessária em populações, em pessoas que tivessem tido já contacto com o vírus. Eu nunca me vacinei, depois fiquei doente e, portanto, considerei, e lendo até a bibliografia científica, que tinha adquirido imunidade natural que me concedia
proteção em outros contactos. Posso dizer que exatamente por causa desse tipo de acusações, eu ia fazendo, numa altura ia fazendo 3 em 3 meses, depois 6 meses e depois 1 ano. Fui fazendo testes serológicos, são testes que avaliam, são testes ao sangue, portanto, são análises ao sangue, e que analisam os níveis de imunidade, é o IgG, que é os índices de hemoglobina relacionados com os anticorpos, e eu mantive sempre níveis bastante elevados, em alguns casos até aumentando em relação à análise anterior, o que significava uma coisa, que era, eu tinha tido, entretanto, contacto com o vírus e o meu sistema imunitário tinha respondido bem, ou seja, não era eu sobrevivi da primeira vez, significava que o meu corpo tinha adquirido resistências para aguentar de uma forma muito mais fácil o vírus. E, portanto, eu fui fazendo isso. Eu posso dizer que tive pelo menos mais 2 vezes Covid, e que foi aquilo que o Bolsonaro diria que era um resfriado. Porquê? Porque, na verdade, o meu sistema imunitário estava reforçado. Portanto, eu sempre fui desaconselhava a questão de se vacinar quando a pessoa que tinha tido contacto com o vírus, exceto, obviamente, se tivesse um conjunto de comorbilidades. Aquilo que eu sempre advoguei foi aquilo que agora está-se a fazer, por exemplo, em Portugal, que é vacina contra a Covid para maiores de 60 anos. Neste momento, a Covid, neste momento em Portugal, dá-se a maiores de 60 anos. Ou com comorbilidades, juntamente com a gripe. Pedro, acho que a dúvida da Elaine foi Já passou? bem respondida e detalhada. Eu queria dar uma rebobinada, voltar nas questões de comunicação, de informação. Queria te perguntar, Pedro, aqui no Brasil tem um debate muito grande em relação à regulamentação ou não das Big Techs, né? E o acompanhamento mais forte sobre esse avanço grande que elas estão, inclusive de apropriação de conteúdos produzidos pelos veículos tradicionais da mídia, inclusive novos, como o teu caso do Página 1. Como é que está se processando esse debate aí na Europa e especialmente em Portugal? Quer dizer, já agora só uma questão que tem a ver com o jornalismo e porque é que também o Página 1 nasceu um bocadinho ligado a essa questão do debate à volta da pandemia quando foi em 2021, que eu acho que isso é importante, que é aquilo que eu verifiquei muitas vezes é um grande problema que nós temos em termos de formação de jornalismo, que é o jornalismo de ciência ou o jornalismo de dados. E o jornalismo de dados necessita necessariamente, passo o pleonasmo, de um conhecimento, às vezes estatístico, que a esmagadora maioria dos jornalistas não tem. Pelo menos aqui em Portugal não tem, e a nível internacional. Nós, por exemplo, não podemos. Havia muita situação de que nós aqui em Portugal falávamos muito, por exemplo, da situação epidemiológica do Brasil, ou até da Índia, ou até dos Estados Unidos. Quando nós não podemos falar de um país, ou seja, imaginemos que os vossos 22 mortos no Brasil é um morto aqui em Portugal. Pronto. E, portanto, nós ou não podemos falar, por exemplo, naquilo que é a dimensão da Índia. Portanto, muitas vezes havia essa questão de falarmos de valores absolutos quando eles não são comparáveis. E depois também não são sistemas de saúde comparáveis. Ou seja, é bom que, por exemplo, nós tenhamos consciência de que eu não sei qual é a taxa, agora não sei de qual é a taxa de mortalidade infantil aí no Brasil. Aqui em Portugal é de 2 em 1000. Aí no Brasil será muitíssimo superior, não sei qual será o valor, mas será muitíssimo superior. Nós, quando estamos, do ponto de vista noticioso, quando estamos a migrar uma realidade de um país para o outro, temos sempre que fazer esse enquadramento, e isso raramente era feito. Agora, relativamente à questão das Big Techs, é assim, aqui as Big Techs não são, quer dizer, são discutidas sempre de uma forma muito diabolizando-as, mas as Big Techs, e quando estamos a falar das Big Techs, eu julgo que também estamos a falar nas redes sociais, elas podem ser aliadas ou podem ser carrascos, não é? Pronto.
Ou então podem também ser máquinas de censura. Muitas vezes aquilo que acontece, ou melhor, que aconteceu durante algum tempo em relação, por exemplo, lá voltamos nós à pandemia, porque a questão da pandemia é importante do ponto de vista também de informação. Ou seja, foi um período em que nós verificámos que havia um controle da informação a todos os níveis. E isso feito pelas Big Techs. Ou seja, o Facebook censurava contas, o mesmo acontecia ao X, o mesmo acontecia mesmo no Instagram? LinkedIn, portanto, e no Instagram, pronto, todas elas tiveram esse papel de censura. Eu, como vos disse há pouco, sou muito crítico sobre a questão da censura. Obviamente, há limites, ou seja, nós quando estamos aqui a falar de discurso de ódio ou de promoção da pedofilia ou de outro tipo de crimes claramente tipificados, até internacionalmente do ponto de vista jurídico, obviamente que aí tem que haver uma intervenção, não direi prévia, mas uma intervenção rápida do Poder Judicial. Deve ser o Poder Judicial, não deve ser o Estado. Eu acho que não deve ser o Estado nem as Big Techs que têm o poder de chegar ali e fecharem e encerrarem contas. Nem sou muito da opinião de que um juiz previamente mande calar uma pessoa. Ou seja, ou a criminaliza por aquilo que ela disse, ou então não pode dizer assim, a partir daqui esta pessoa não está condenada no tribunal, mas não pode falar, não pode fazer posse no Facebook. Eu aí sou contra, porque tem a ver com uma censura prévia àquilo que ela a dizer. É a mesma coisa que nós dizemos. Imaginemos um juiz, eu como sei que tu vais cometer um crime se saís de casa, eu proíbo-te de sair de casa, mesmo não tendo de condenação. E eu acho que isso é uma deriva muito, muito perigosa. E é uma deriva muito perigosa por dois pontos. É porque nós hoje podemos dizer assim, epá, vivemos mais ou menos, ou achamos nós que vivemos numa democracia, mas imaginemos que, e agora pegando no caso do Brasil, né, que é um país, para mim é um país que está completamente polarizado e que tem que, se calhar, se reconciliar consigo próprio, porque caso contrário está tão polarizado que o grande problema é se aquilo que neste momento está a acontecer com uma ala contra a outra, se tomar o poder, faz igual ao pior porque sofreu a mesma moeda. E, portanto, andamos sempre nestes ciclos de agora censuro eu, depois censuras tu, e não tem jeito, não é? Pronto, eu sou muito crítico relativamente a essa questão de quer o Estado, quer as Big Techs terem esse tipo de controle sobre aquilo que é a individualidade de cada pessoa. Se ela pisa o risco, deve ser condenada por isso, mas não de uma forma prévia. Agora, aquilo que neste momento está a ser muito falado também é a questão da inteligência artificial, não é? Pronto, e a inteligência artificial Sim. que muitas das vezes dá aquela sensação de que nos torna inteligentes, não é? Mais inteligentes. E eu uso bastante a inteligência artificial, mas ela acaba por ser uma ferramenta para que os inteligentes fiquem ainda mais inteligentes. Eu costumo fazer uma analogia sobre o uso da inteligência artificial, ou seja, ela não é de utilidade similar para todas as pessoas. É um bocadinho como se nós puséssemos à disposição de 3 pessoas um Fórmula 1. Se fosse para um condutor de Fórmula 1, para um corredor de Fórmula 1, obviamente damos um Fórmula 1 ainda mais potente, ele conseguia ainda ser mais rápido do que o carro antigo, muitíssimo mais rápido. Para outra pessoa que só tinha conduzido um carro normal, às tantas conseguia arrancar com esse novo Fórmula 1 especial, mas escaqueirava-se na primeira curva. E aquela pessoa que nem sequer tinha meios para saber conduzir um carro normal, essa aí nem sequer conseguia pôr o Fórmula 1 especial a correr. Portanto, aquilo que eu acho que
a inteligência artificial vai fazer é aumentar o hiato entre as pessoas mais inteligentes e as pessoas com menos capacidades. A inteligência artificial faz muita coisa, mas ela também tem, ela não torna uma pessoa burra numa pessoa inteligente. Se calhar torna ainda mais burra porque ela é muito mal utilizada. Agora, há de facto um perigo. Há outro tipo de perigos em relação à inteligência artificial, como seja a manipulação de imagens, de textos, etc. Mas aí, mais uma vez, não é o Estado que tem que intervir, é muitas vezes o poder judicial ou então uma imprensa atenta e uma imprensa que, sobretudo, não seja que tenha uma postura que não seja ideológica. Eu não sei se íamos falar também sobre isso, mas eu acho, sinceramente, que há já ao nível de... Sempre houve imprensa ideológica, não é? E aí no Brasil também há. Cada jornalista tem a sua ideologia e eu não tenho nada contra isso. Agora, eu acho que um bom jornalista é aquele que, apesar de ter a sua ideologia, ter as suas preferências, olha para a realidade sem esse enviesamento ideológico que vai criar uma interpretação enviesada da realidade. Eu posso vos dizer que por conhecimento, por tradição, por várias razões, eu me identifico muito mais com a esquerda. Até do ponto de vista económico, ou seja, eu acredito no Estado Social, eu acredito na necessidade de haver solidariedade, de haver equidade, de haver algum tipo de discriminação positiva, sendo que a discriminação positiva não pode ser feita de modo a que se crie uma discriminação negativa relativamente a outras pessoas, porque eu enquadro mais na esquerda, embora aqui em Portugal eu cada vez me sinto mais órfão da esquerda que nós temos. Eu acho que se cometeram vários erros. Eu acho que aqui em Portugal o grande problema, por exemplo, do crescimento que eu acho que não é extrema-direita, ou seja, por exemplo, aqui o fenómeno do Chega não é extrema-direita pura, é um partido completamente populista. Nós, quando olhamos para o programa, entre aspas, do Chega, nós vemos uma coisa muito estranha, que é, em algumas matérias eles até são de esquerda, porque lhes convém, noutras são de direita, são anti-imigração, são anti-etnia cigana, etc, etc, etc. Mas aquilo é basicamente, eles vão cheirando aquilo que são as preocupações das populações. E o grande problema é que eles estão a crescer não porque, de repente, a população passou a ser racista ou xenófoba ou nacionalista, mas sim porque os partidos tradicionais falharam. E a grande reflexão que a esquerda e até a direita mais tradicional devem fazer é: o crescimento destes movimentos é ou não também culpa da nossa incapacidade de dar resposta àquilo que as populações querem? Eu vou-vos dar um quadro, não sei se vocês, pelo menos alguns de vocês conhecem Lisboa, mas Lisboa é, digamos, uma manta de retalhos em termos sociais. Por exemplo, há uma zona como a zona da Lapa ou a zona de Belém, que é uma zona de vivendas, zonas ricas, etc. E nós temos lá maior votação dos partidos de esquerda, como por exemplo o Bloco de Esquerda, o LIVRE, etc., aquela esquerda mais urbana, do que temos em zonas periféricas de Lisboa, como por exemplo Marvila, que é a zona onde há mais habitação social, etc. Aí eles têm menor votação, ou seja, na faixa da população mais carenciada, eles têm menos representação eleitoral do que têm em zonas ricas. E o Chega é ao contrário, ou seja, tem mais representação nas zonas marginalizadas do que nas zonas ricas. E nós perguntamos qual é o problema? O problema vamos ainda por cima culpar as pessoas das zonas periféricas porque gostam do Chega, ou vamos
questionarmos porque é que os partidos tradicionais se esqueceram de determinadas populações. Eu acho que, sinceramente, em relação aos partidos populistas e de extrema-direita, alguns claramente na Europa são de extrema-direita, o Chega tem polos que são de extrema-direita, mas não é, eu não caracterizaria ainda o Chega como um partido de extrema-direita. Mas nós temos é que nos questionar de que são os partidos tradicionais que têm que mudar, são eles que falharam. Eu acho que são eles que falharam. Portanto, o jornalista, quando olha para este cenário, tem que saber o que é que deve fazer e não meter a sua ideologia, porque há uma grande polarização mesmo ao nível da população, pelo menos aqui em Portugal, relativamente ao posicionamento da imprensa relativamente à situação atual dos partidos mais tradicionais e relativamente ao crescimento dos partidos populistas ou de extrema-direita. Pedro, como eu disse no início ali, assuntos não nos faltariam. E se pudéssemos resolver os problemas do mundo todo, ótimo. Mas temos uma limitação de tempo. E eu queria encerrar com uma última pergunta, Pedro, te provocando para esclarecer um pouco melhor, mesmo que brevemente. Então, mas o meu amigo Enio não quer me fazer nenhuma pergunta, Enio. Rapaz, eu estava imaginando que nós fôssemos falar também um pouquinho sobre arte. Também, mas falemos. Fôssemos falar sobre as artes em geral, a começar pela literatura. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você não está escrevendo nenhum livro? Epá, acabei de escrever. Acabou de apresentar um. Acabei de escrever. Não, mas esses são crônicas. Não, esses são crônicas. Não, eu quero saber ficção. Não, de ficção não estou neste momento, aliás, até vos convido, porque tenho estado agora em algumas reflexões, até tem a ver com isso que nós estávamos a falar, sobre a questão das ideologias. Eu estou a escrever um conjunto de ensaios agora, que é sobre, é um conjunto de ensaios, o de hoje era sobre a questão da soberania e o anterior era sobre a liberdade. E eu acho que a grande questão aqui que é um erro que nós temos que deixar de discutir, que é sobre a questão ideológica. Ou seja, eu acho que há demasiada ideologia que se está a transformar em dogmas e em clubes. Ou seja, quase que se eu for da esquerda não posso falar com ninguém da direita, se eu for da direita eu não falo com as pessoas da esquerda, e isso é uma polarização que se está a criar e que não é positiva. Eu acho que nós devemos cada vez mais falar sobre valores, ou seja, há um conjunto de valores que mesmo pessoas da direita têm, que são comuns ao que as pessoas da esquerda têm, e portanto eu acho que isso eu tenho estado agora para te responder. Eu tenho estado mais nesse tipo de reflexões do que propriamente na literatura. Esta parte do Correio Mercantil digamos, a minha incursão. Isto é uma espécie de crónica, mas também tem muito de literatura, porque a escrita é muito mais elaborada, mas em termos de romance, está um bocadinho para as calendas, não sei quando é que vou voltar a escrever. Tenho ainda que acabar o meu doutorado também, ainda por cima, que está já um bocado atrasado, eu tenho que o terminar, mas é curioso porque, mesmo assim, o Página 1, mesmo sendo um jornal pequeno, ele tem uma secção que agora está um bocadinho desativada, mas tem que voltar outra vez a crescer, que temos também uma parte de resenha de livros. Temos alguns contos, aliás, o Lourenço Casarré tem enviado alguns que nós temos estado a publicar, e é uma componente também que eu gostaria de desenvolver mais, mas neste momento não sei quando é que tenho tempo para voltar a escrever, em termos de romance, mas é de lá voltar. Casarré, o que você acha disso, Casarré? Cara, o problema do Pedro é que ele incorporou o espírito do Brás Cubas agora e está dando porrada em todo mundo aí em Portugal. Cara, eu digo para ele, cara, do Brasil, os caras já tinham batido o brim nele, porque ele dá pancada para tudo quanto é lado, pernada,
É um lutador de capoeira bêbado. Mas, Lourenço, já agora que estamos aqui no meio de brasileiros, e podes ser sincero, daquilo que tu leste, o Machado de Assis ficaria horrorizado com aquilo que eu estou a fazer com o Brás Cubas ou não? Ficaria, porque o Machado era o rei da vaselina, tu entendeu? Ele mordia e soprava, mordia e soprava. Tu morde e não larga a mordida, cara. Tu fica mordendo. Essa é a diferença. Aí, achas que o Brás Cubas envelheceu mal? Né? Não. O teu Brás Cubas português é muito violento. Precisamos conhecê-lo, então, hein? Precisamos Não, conhecer. o Lourenço, quando vier cá, ele leva na bagagem. Lourenço, tens que vir com a bagagem mais levezinha, porque os portos para ir para o Brasil são muito caros e, portanto, quando o Lourenço Casarré for para aí, vai levar uns e depois, ou pessoalmente ou não sei como é que vocês estão distribuídos em termos geográficos, não é? Mas ele depois é capaz de ser mais fácil depois reencaminhar pelos portos normais do Brasil do que daqui de Portugal para o Brasil. Muito bom. Mas, aliás, de qualquer modo, é assim, no próprio site do Página 1 estão pelo menos 3. Está o prólogo e depois estão 3 crónicas integrais do jornal, perdão, do livro, e portanto podem ter uma ideia de como é que o Brás Cubas ataca. Bom. Pedro, muitíssimo obrigado, rica agradeço. participação, foi uma bela conversa aqui com você, ainda enriquecida por essa participação de teus bons amigos no Brasil, Enis Keff, artista plástico, jornalista que ilustrou algumas capas de teus livros, o Lourenço Casarré, que é um dos colaboradores do teu Página 1, e agora esses outros fãs que granjaste aqui, Luiz Lanzetta, Eugênio Bortolom, Elaine Lerner, Marina Vodik, o José Nunes, o Martinelli e o Paulo Marcum, que teve que se afastar um pouco mais cedo. Já agora, só uma última nota. Isto não é, atrás de mim, não é uma montagem, ou seja, é mesmo o meu escritório do Página 1. Está aqui um bocadinho desarrumado, mas eu estou rodeado se vocês virem, eu vou aqui mostrar, eu estou aqui rodeado de livros. Maravilha, maravilha. Isto é, digamos, a minha... Ainda estão ali mais uns escondidos. Tenho muitos livros sobre o Marquês de Pombal, que é a minha... mas esta ala aqui, toda esta aqui são romances do género histórico, desde o século XIX até à atualidade. E pronto, tenho muita coisa também do século XVIII, portanto, também vivo um bocadinho rodeado de livros. E agora não consigo pôr isto tudo bem, mas pronto. Okay, era só para muito bom. Muito também, bom. Apesar da literatura, de eu não estar agora a viver muito da literatura, eu estou rodeado de livros. Estás rodeado de muitas riquezas aí, Pedro. E para além do mais, a minha janela está virada para um antigo hospital psiquiátrico, que é o Hospital Miguel Bombarda, que tem assim um ar também agora fantasmagórico, portanto é isso que também me faz alguma inspiração. Tá bom. Muito bom. Muito obrigado, Pedro. Até uma nova Obrigado a todos. Obrigado pelo Obrigado, bom descanso aí, boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Até uma próxima.